Olá, eu sou a Márcia Charão e hoje o assunto é culpa. Sim, eu vou falar sobre o sentimento de culpa. E a culpa ela pode afetar a nossa vida, né? Tirar o nosso sono, mexer com o nosso estômago, fazer com que a gente fique remoendo o passado por muito tempo. Além disso, a nossa consciência pode pesar nas pequenas coisas. Então, assim, eu prometi que eu não vou beber. Daqui a pouco eu bebo tudo e mais um pouco. Aí eu fico com culpa porque eu não cumpri aquilo que eu tinha me comprometido, né, em cumprir, que seria parar de beber. Ou então, eu sei que eu não posso comer determinada coisa e quando eu vejo, eu devorei tudo e mais um pouco que estava na minha frente. Também vai vir o sentimento de culpa. Ou, eu prometi que eu não vou faltar nenhum dia na academia. Daí um dia eu tô com muita preguiça, eu não vou. E depois que eu resolvo não ir, acabo tendo também essa culpa. Ou então, assim, prometeu, eu vou passar mais tempo com os filhos, eu vou me cuidar mais, eu vou olhar mais por mim e não faz nada disso, lá vem a culpa que se instala. Enfim, todas essas situações elas trazem o peso na consciência, né? E consequentemente a culpa. Mas também existe o sentimento de culpa mais profundo, ligado a atitudes vividas no passado. E essas atitudes que a gente viveu no passado e que geraram culpa acabam afetando a nossa vida no presente. Algumas vezes a gente não tem clareza, né, sobre a origem dessa culpa. Agora, em outros casos, é exatamente essa memória que fica voltando o tempo inteiro e relembrando algo que não foi legal. E cada vez que isso fica sendo remoído, a gente fica aumentando o sentimento de culpa. Em ambos os casos, o peso é o mesmo, trazendo a frustração causada pela distância do que não fomos e que achamos que deveríamos ter sido. Quando nós violamos a nossa consciência moral e aí reforçamos o sentimento de culpa, porque daí eu fiz uma coisa que eu sabia que não era legal. E a culpa nunca vem sozinha. Ela vem acompanhada do remorso, da autocensura, da raiva, da mágoa, da autopunição, da preocupação exagerada com a opinião dos outros, com os julgamentos, com a baixa autoestima, com o sentimento de rejeição, com a dificuldade de impor limites, de dizer não, de não se sentir merecedor. Quando a gente vive num grande sentimento de culpa, a gente acaba tendo uma tendência de fazer mais pelos outros do que por nós mesmos. É como se a gente quisesse é, solucionar aquele sentimento, né? Fazendo mais e mais e mais. Mas também a gente não pode olhar para esse sentimento achando que sentir culpa é sempre ruim. Não, não é sempre ruim. Por quê? Porque ela pode ser útil num grau equilibrado. Quando? Quando ela nos impede de violar os valores éticos e espirituais, porque a gente sabe que aquilo ali não é legal de fazer. E aí a gente para, né? Porque eu sei que se eu fizer isso eu vou sentir culpa. Então ela acaba funcionando como um sistema de freio, né? É claro que quando a gente não sente culpa alguma sobre nada, também isso não é legal, né? Porque a gente se torna insensível, descuidado e até meio psicopata, né? O que precisamos tratar sempre é a culpa excessiva, né? E essa culpa excessiva ela faz com que a pessoa fique sempre tensa, nervosa, sem conseguir relaxar e aproveitar a vida. E isso pode acontecer quando a gente estabelece padrões muito elevados para tudo e, consequentemente, quando a gente não atinge esses padrões, a gente sofre. Sofre porque a gente se sente, vem todos aqueles sentimentos, né? De não sou bom o suficiente, de não sou merecedor, né? Porque eu não consegui atingir o que eu tinha colocado para mim. E às vezes a culpa vem também quando a gente faz uma promessa para alguém. A gente faz a promessa e não consegue cumprir. E aí a gente fica sentindo aquela culpa extrema, nos sentindo a pior pessoa do mundo, porque no calor da emoção a gente não pensou se o que a gente estava prometendo era viável ou não. Então, quando eu vou para a realidade, eu vejo que eu não tenho como cumprir aquilo que eu prometi no calor da emoção.
E aí, ao invés de eu ir lá conversar com a pessoa e dizer que eu não consigo, eu fico na culpa e muitas vezes até saio de cena, né? Porque eu fico tão, tão tomado pela culpa que eu não consigo nem pensar em ir lá fazer diferente, né? E esse sentimento de culpa, ele acaba nos paralisando, né? Ele nos paralisa ou então ele faz com que a gente adie as tarefas. E por que a gente adia as tarefas ou para? Porque a gente tem medo de cometer outro erro parecido, né? E aí não precisa ser nem na mesma área do que eu tenho culpa, mas eu passo a ter uma emoção de que a qualquer momento eu posso fazer alguma coisa que não vai ser legal e aí eu vou entrar na culpa. Então eu paro. E quanto mais eu paro, mais culpa eu sinto. E aí o processo vai cada vez aumentando mais como uma bola de neve. E quando a gente adia o que a gente deveria fazer, o que acontece? Mais culpa vem, né? E aí, lá vamos nós para esse círculo vicioso. A culpa nos mantém presos no passado, fazendo com que os erros que a gente cometeu retornem insistentemente nos nossos pensamentos. E pior, eles voltam conforme a gente enxerga eles, não necessariamente como eles foram. A nossa tendência é enxergá-los de uma forma muito pior, né? Porque a gente entra na autocensura, na crítica, né? E no autojulgamento também. E como a gente não tem uma visão clara do acontecido, a gente começa a aumentar ele, né? Ele acaba sufocando cada vez mais. Então é muito importante que a gente lembre sempre que quando a gente sente culpa em excesso, a gente também não consegue se aceitar, aceitar os outros, a gente não consegue perdoar, buscar perdão pelos erros. Os erros que a gente cometeu e às vezes também os erros que cometeram com a gente, né? Ou de mudar coisas em nós mesmos, coisas que não nos agradam. E quando a gente pensa na culpa excessiva, a gente não pode esquecer que ela vai nos levar para o adoecimento físico. Não só no físico, emocional, espiritual. A gente fica todo doente, né? Porque a gente fica vibrando numa energia de que não sou merecedor, não sou uma pessoa legal, olha o que eu fiz, né? E a gente também não pode esquecer de que a gente faz sempre o melhor que a gente pode com o conhecimento que a gente tem. O importante é a gente olhar para isso como aprendizado e seguir em frente, né? Então, por isso que é tão importante que a gente limpe o inconsciente. Porque quando a gente limpa o nosso inconsciente, a gente se permite novas escolhas, novas possibilidades e principalmente leveza. E isso é muito importante, a gente tem que ter uma vida leve. E assim, um outro convite que eu faço para vocês, né? Para quem quiser trabalhar mais a fundo essa liberação, porque aqui quando a gente faz, eu faço um trabalho geral, né? Agora, se vocês tiverem o interesse de trabalhar mais a fundo essa liberação, eu convido vocês para virem para os atendimentos individuais comigo, onde eu trabalho os processos corporais, quando é o atendimento presencial, que a gente tem vários processos corporais no Axis e outras técnicas que eu tenho, onde a gente trabalha realmente a energia direto no corpo da pessoa. Ou o individual online. E no individual online, além de outras técnicas de liberação verbal, além das que a gente faz aqui, eu também incluo os florais de Saint-Germain, que são uma bela forma da gente se liberar de várias coisas, né? Então fica o convite, né, para quem quiser aprofundar mais isso, mais essa liberação. E agora o que a gente vai fazer? Vamos iniciar essa liberação com a técnica que vocês já conhecem. Então, a gente vai começar a liberação da culpa respirando profundamente, dando os tapinhas no timo e repetindo comigo.
as frases. Eu controlo com facilidade a minha culpa. Eu tenho habilidade para vencer a culpa. A cada dia me sinto mais calma no controle da minha vida. Hoje sei que posso escolher infinitas vezes e cada escolha será certa para aquele momento. Hoje sei que as minhas escolhas não dependem das escolhas dos outros. Eu escolho agora me honrar, me amar e me aceitar exatamente como eu sou. Agora estou disposta a parar de validar a realidade de todos os demais, de como eu devo ser e me comportar. Eu escolho agora honrar apenas o meu ponto de vista. Eu escolho parar de me julgar e me paralisar. Eu escolho parar de comparar a minha vida e as minhas escolhas com as outras pessoas. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Respirem um pouco, soltem a mão. Voltando com os tapinhas no timo, respirem fundo de novo. Eu desconheço o porquê e como estou me abrindo para receber esse bem maior para mim e para todos, de clareza na consciência e limpeza no coração. Eu desconheço o porquê e como isto se manifesta. Eu só sei que é assim agora e me sinto plenamente realizada e abençoada. Eu libero, eu abro mão, eu deixo ir. Eu libero, eu abro mão de toda a ansiedade, culpa, pressa, medo, raiva. É bom soltar todas essas coisas. Eu libero e me liberto destes sentimentos. Eu solto tudo isso. É bom e seguro soltar toda a ansiedade, pressa, culpa, medo, raiva. Eu libero, eu abro mão de todo o julgamento de mim mesma e do outro. Libero a culpa, o medo, a raiva. Deixo ir todas essas coisas. Libero. Sou livre. Sou paz. Sou felicidade. Sou abundância. Sou saúde. Sou amor. Eu
me coloco no meu lugar. Eu desenvolvo o meu papel. Eu realizo o meu propósito. Este é o meu lugar. Eu me amo e me aprovo. Está feito. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Respirem. Respirem de novo, voltando com os tapinhas no timo. Mesmo que eu tenha esse sentimento de culpa e de ansiedade no meu corpo, eu escolho liberar toda essa culpa e ansiedade e focar aqui no momento presente. Mesmo que exista um turbilhão de pensamentos, de preocupações, eu escolho dissolver esses pensamentos e focar nesse momento, aqui e agora. Mesmo que eu sinta culpa, ansiedade, tensões e preocupações, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu escolho dissolver todos esses sentimentos no meu corpo. Eu escolho dissolver a culpa. Eu escolho dissolver o estresse. Eu escolho dissolver o medo. Eu escolho dissolver a preocupação. Eu escolho dissolver o excesso de pensamentos. Eu escolho focar minha mente nesse momento, aqui e agora. Eu escolho abrir minha mente para esse momento. Eu escolho focar no momento presente e dissolver todas as culpas, tensões, ansiedades e excessos de pensamentos. Eu escolho focar minha atenção no aqui e agora. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Está feito. Respirem. Vão voltando, respirando, sentindo toda essa energia no corpo. Os que estão ao vivo comigo permanecem. E eu agradeço para quem está comigo na gravação. E espero vocês todos na próxima semana. Um grande abraço e até semana que vem.